Aula de História, capítulo 2, nono ano. Vamos fazer uma revisão sobre a Revolução Russa. Vamos entender a Rússia czarista. Bom, no final do século XX, né, o Império Russo ele era o maior país do mundo, né? 22 milhões de quilômetros quadrados, abrigando assim, uma população de cerca de 160 milhões de habitantes, composta por dezenas de povos com línguas e costumes próprios. O regime político era a monarquia absolutista, ou seja, todo o poder concentrado nas mãos do czar. Ele nomeava, demitia ministros conforme a sua vontade, censurava jornais, revistas, decidia conforme a sua própria vontade, né? Censurando jornais, censurava revistas e decidia em nome da nação. Bom, de 1603 a 1917, o Império Russo ele foi governado pelos czares da dinastia Romanov. Ou seja, o czar e sua família, a nobreza, né, que era também chamada de os boiardos, né, e o clero ortodoxo possuíam, já que a gente está falando de uma monarquia absolutista, né, enormes privilégios e eram donos da maior parte das terras russas. A maioria da população do Império Russo era rural, ou seja, vivia no campo, e uma parte desses camponeses era formada por arrendatários, né, já que a maioria deles, os mujiks, era explorada por seus senhores. Pagavam ao governo altos impostos, porque usavam a terra, e por isso vivia em condições assim muito pobres, né, de muita escassez. Eram eles os mais atingidos pelo analfabetismo e pelas doenças, evidentemente, e pelas crises de fome que assolavam o país com frequência. Por isso que quando a gente escuta hoje que 690 milhões de pessoas morreram de fome, passaram fome no ano de 2019, a gente se assusta, né? Porque a gente está falando de passar fome no século XIX. Chega a ser assustador. Bom, voltando aqui à história da Rússia, né? Da Rússia Imperial, né? A história dela, né? Ocorreram várias rebeliões camponesas e a maior delas foi a rebelião de Pugachev, que só foi derrotada pelo exército czarista depois de muita luta. Bom, uma outra resposta dos camponeses à pobreza e à opressão czarista da monarquia absolutista foi migrar do campo para as cidades. Então, entre 1863 e 1914, a população urbana da Rússia mais que triplicou, porque havia esse movimento migratório, esse deslocamento do campo para a cidade. E nessas cidades, esses trabalhadores o que buscavam? Buscavam empregos nas indústrias que agora surgiam, né? Na metade do século XIX, o Império Russo estava se industrializando, graças à entrada de capitais estrangeiros, né, alemães, franceses, belgas, né? Havia mão de obra farta, e se havia mão de obra farta, essa mão de obra era barata, porque eram esses trabalhadores do campo que migravam para a cidade, então ganhavam muito pouco. A industrialização era impulsionada também pela exploração do petróleo, pela produção do aço e pela construção de ferrovias, entre elas a Transiberiana, já estudamos sobre isso. O capitalismo russo continuou se desenvolvendo e surgiram centros industriais em cidades como São Petersburgo, Moscou, Kiev, né? Nas fábricas, porém, esses salários que eram muito baixos, né, e os riscos de acidente muito altos, e a jornada de trabalho, pasmem, chegava a 14 horas por dia. Reagindo a isso, o operariado russo promovia greves, passeatas, e essas manifestações eram reprimidas, óbvio, pelo governo, sempre com muita violência, pela polícia czarista. E dentro desse contexto opressivo, se facilitou a entrada das ideias socialistas que começaram a se desenvolver no meio dos operários e intelectuais da Rússia. E aí a gente vai chegar, né, no século XIX ainda, em meio a essas lutas de operariado, buscando sempre melhores condições de trabalho, né, dois pensadores que surgiram.
Karl Marx e Friedrich Engels, que criam uma corrente dentro do socialismo, a qual eles próprios deram o nome de socialismo científico, né? E as principais ideias dessa doutrina, também conhecida como marxismo, estão contidas em duas obras que eles possuem, que é o Capital e o Manifesto Comunista. A doutrina marxista propõe a transformação da sociedade visando a repartição da riqueza e uma maior igualdade social. Vai se opor, né, ao liberalismo, critica a injustiça social e propõe uma sociedade sem classes. No Manifesto Comunista, Marx e Engels, eles afirmavam que o motor da história é a luta de classes. Ou seja, já em Roma, na Antiguidade, já se dizia que o que movia a história, o que moveu a história foi justamente a luta entre patrícios e plebeus, ou seja, entre os detentores de poder econômico e os pobres. Na sociedade industrial capitalista do século XIX, né, que a gente está discutindo, a luta seria justamente entre a classe burguesa e o proletariado. Então, que este faria a revolução. E é só então assim que poderia derrubar a burguesia do poder e instalar uma ditadura, que é a chamada conhecida ditadura do proletariado. Bom, nesse novo governo, os bens individuais, como terras, fábricas e máquinas, seriam estatizados, ou seja, passariam ao controle do Estado. Entendamos aqui o que é o proletariado, o conjunto de trabalhadores assalariados do campo e da cidade. Então, a gente vai ter na Rússia o socialismo com duas lideranças, Lenin e depois a gente vai ter Martov, né? Qual era o objetivo de Lenin? Conquistar o poder por meio dessa revolução socialista. E Martov, aliar-se à burguesia para chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo por meio de eleições. Eu vou dar uma parada nesse tópico e a gente vai dar continuidade nos próximos governos, falando mais especificamente sobre Lenin. Nono ano, aula de História, revisão do capítulo 2, dando continuidade aqui com o governo de Lenin. Olha, é necessário que vocês façam uma releitura das páginas da apostila de vocês, dando ênfase na página 6 e 7 também, mas eu quero chamar a atenção aqui para o governo de Lenin, que o governo dele, ele adota várias medidas de grande repercussão social. Então, podemos destacar, ele propôs a paz aos alemães em março de 18, né? Porque, observem, de 14 a 18 está acontecendo a Primeira Guerra Mundial e a Rússia estava endividada, massacrada, a sociedade com um número excessivo de mortos. Então, a gente vai ter a saída da Rússia em 1917 da Primeira Guerra. Então, ela assina com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk, que foi o armistício, saindo da guerra. No governo dele também se confiscou as terras da família real, ou seja, dos nobres da igreja ortodoxa russa, e vai se distribuir essa terra entre os camponeses. Vai estatizar a economia, ou seja, aquilo que era privado passa a ser do Estado. E o que ele vai estatizar? Indústrias, bancos, estradas de ferro, que também passaram a ser dirigidas pelo governo russo, e vai estabelecer a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Dentro desse contexto, você vai ter a Guerra Civil. Então, essas medidas foram muito mal recebidas pelos monarquistas, pelos mencheviques e liberais, que com a ajuda das potências capitalistas, quem eram esses capitalistas? A Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão, eles vão formar um exército branco para combater a Revolução de Outubro. Seus opositores, os bolcheviques, organizaram o Exército Vermelho, né? Esse Exército Vermelho era a organização que teve a sua origem na Guarda Vermelha de Trotsky, né?
que ele organizou, que ele disciplinou e que ampliou o efetivo dessa guarda, né? Então, houve assim, uma guerra sangrenta, essa guerra civil, entre os dois exércitos, o Exército Branco e o Exército Vermelho, que se estendeu por 3 longos anos, vai de 1918 a 1921. Então, durante essa guerra civil, o governo bolchevique ele tomou algumas medidas. Entre elas, adotou o comunismo de guerra, ou seja, se manteve um rígido controle sobre a produção industrial e agrícola e também do comércio, confiscou a produção agrícola dos camponeses para poder manter o esforço de guerra e criou também tribunais que condenavam sem julgamento todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. Então, na ocasião, o czar e a sua família foram condenados e também foram mortos. Essa guerra civil, ela terminou com a vitória dos bolcheviques. E no final do conflito, a economia encontrava-se, porque toda guerra ela traz uma indústria de despesa, né, de arrasamento, e o povo russo estava esgotado e empobrecido demais, né? A fome tinha tirado a vida de milhões e milhões de pessoas. Então, diante dessa situação de penúria, o governo Lenin ele vai criar a NEP, ou seja, uma nova política econômica com algumas estratégias. Vejamos elas a seguir. Seria o incentivo do comércio e a formação de pequenas e médias empresas privadas, dando origem a um grupo de empreendedores que apoiava o governo socialista. Ele vai permitir aos camponeses vender o excedente das suas colheitas no mercado interno. E ele libera a entrada de capitais estrangeiros na Rússia sob a forma de empréstimos e investimentos. Então, a NEP ela consegue que a agricultura russa se recupere, mas a indústria e o comércio, mesmo assim, continuaram numa situação muito difícil. Essa flexibilidade na economia, porém, ela não corresponde a uma abertura na política, muito pelo contrário. Implantou-se uma ditadura de Partido Comunista, que foi um novo nome que foi dado ao grupo bolchevique, e vai se suprimir a liberdade de pensamento e de imprensa. Então, quando se reprime a imprensa, quando se fala mal da imprensa, né, que a imprensa faz ecoar as necessidades, os anseios, as reclamações do povo, né? Tá ruim. Então, obrigaram os sindicatos e os sovietes a obedecer às ordens e em dezembro de 1922, do século XX, né, um grande congresso reunindo assim, diferentes povos que habitavam o território russo, ele funda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Então, forma-se um governo composto de representantes das várias repúblicas, sendo que a Rússia era a principal delas. Posteriormente, a gente tem uma disputa também entre Stalin e Trotsky, né? Que mesmo com a oposição sob controle, o autoritarismo do Partido Comunista, ou seja, que era o único que era permitido na União Soviética, ele cresceu, né? E o Estado tornou-se ainda mais poderoso, com a ascensão de Stalin ao posto de secretário do Partido Geral, que era o cargo mais, assim, o cargo político, né, mais alto na União Soviética. Ele se aproveita do cargo para afastar, prender e eliminar os seus opositores e nomear para os postos mais importantes os homens que eram da confiança dele. Ele morre em 24, né? E, enfim, vai ter muita disputa política, né? E então o secretário-geral do Partido Comunista, que já era secretário desde 22, Trotsky, que ocupava o cargo de comissário de defesa, e ele vai assumir, né? Bom, Stalin, que julgava que primeiramente era necessário consolidar o socialismo na União Soviética para depois ajudar a fazer a Revolução Socialista. Por meio de manobras políticas, Stalin expulsa Trotsky, nesse momento no Partido Comunista, e pouco depois consegue expulsá-lo do país. Depois isso tudo se desfaz e ele acaba retornando, tá, gente? No governo
como maior autoridade do Partido Comunista, Stalin implanta uma ditadura muito rígida, né? Seu governo fica conhecido, seu período ditatorial, como stalinismo, e tinha as seguintes características: sistema de partido único, opressão às nacionalidades, burocratização do Estado, supressão da liberdade de imprensa e de pensamento, isso óbvio, e julgamentos forjados. Eu, retornando com vocês aqui a análise da apostila de vocês, é interessante se verificar características de Stalin na página 6 e também Nikita Khrushchev, que vai intensificar a corrida armamentista, né, durante seu governo, e também pesquisas no programa aeroespacial soviético. É interessante que vocês releiam para fixar melhor a compreensão da sua apostila. Um ótimo estudo para vocês.